Você precisa seguir um método, você precisa seguir um plano, tá? Você precisa seguir uma metodologia para emagrecer. Sem um método você não vai conseguir emagrecer. Fica mais difícil de você emagrecer. Quer ver um exemplo? Vai construir uma casa sem um engenheiro, sem um arquiteto. Você constrói, não constrói, você até consegue construir. Mas ela vai ficar boa? Ela vai ficar tão boa quanto feita por um engenheiro, planejada por um engenheiro e por um arquiteto? Vai. A mesma coisa no processo de emagrecimento. Você precisa seguir um método, você precisa seguir um plano, uma metodologia para você emagrecer, tá? Você precisa seguir um plano de treino, um planejamento de treino. Você precisa seguir um planejamento alimentar para emagrecer. Por quê? Porque os planos, eles facilitam o teu caminho. Você precisa seguir os exercícios certos, ingerir os alimentos certos, na quantidade certa, fazer os exercícios na quantidade certa, as repetições na quantidade certa. Isso facilita o teu processo de emagrecimento. Isso poupa energia. Isso poupa a tua energia e o teu tempo, tá? Quando você tem um plano para seguir, uma metodologia para você seguir, um método para você seguir, tá? Você consegue emagrecer mais rápido. Quem vai emagrecer mais rápido? Uma pessoa que segue uma metodologia, que segue um método para emagrecer, ou uma pessoa que não segue um método para emagrecer, que não segue nenhuma metodologia, que treina por cabeça, que faz um treino que vem na cabeça, que faz o que dá na cabeça, que come a quantidade que acha que tem que comer. Lógico que quem vai emagrecer mais rápido vai ser a pessoa que segue um método, que segue uma metodologia, porque ela está seguindo um passo a passo para chegar aonde precisa chegar. Então, quando você decidir emagrecer, procure um método, siga um método, uma metodologia, tanto de treino quanto na dieta para você emagrecer. Não vai inventar de emagrecer sem seguir um método e uma metodologia, não. Porque você só vai perder tempo, você só vai gastar energia e vai se frustrar. Essa é a verdade. Conheço várias pessoas que começam o processo de emagrecimento sem ajuda de profissional, de nutricionista, de personal trainer, e aí perdem tempo, perdem dinheiro, gastam energia e depois de um tempo procuram um profissional. Por quê? Porque ele sabe que sem uma metodologia ele não vai conseguir emagrecer. Porque ele sabe que sem a metodologia fica mais difícil. Sem um método fica muito difícil de você emagrecer. Para você fazer um bolo, você não segue um método? Para emagrecer é a mesma coisa, você precisa seguir um método de treino, um método de dieta para você emagrecer. Você precisa de uma metodologia para emagrecer. Sem uma metodologia fica mais difícil de emagrecer. Para você fazer um bolo sem um método, fica mais difícil de você fazer o bolo. Sem uma receita para você fazer o bolo, fica difícil porque você não sabe a quantidade que você tem que colocar ali na receita do bolo. Você não sabe quais ingredientes você tem que colocar. A mesma coisa no processo de emagrecimento. Você não sabe quais exercícios você tem que fazer, por quanto tempo você tem que fazer. Você não sabe quais alimentos você tem que ingerir, a quantidade dos alimentos que você tem que ingerir. Tá? Então, por isso que é importante você seguir um método, uma metodologia para você emagrecer. Um método, a metodologia, ele é um facilitador do teu processo de emagrecimento. Só que tem muita gente que é o quê? Que é orgulhosa. Que quer fazer sozinho, quer emagrecer sozinho. Tem gente que eu conheço que já tentou emagrecer mais de 5 vezes, mais de 10 vezes sozinho e não conseguiu emagrecer. E não procura ajuda, não pede ajuda, não procura um método para seguir. Continua lá, se desgastando, perdendo tempo. Parece que gosta de perder tempo. Tem gente que parece que gosta de perder tempo. Que prefere lá ficar dando murro em ponta de faca para não conseguir emagrecer. Porque eu, sinceramente, se eu tentasse emagrecer 2 vezes e eu não conseguisse sozinho, eu ia procurar ajuda. Porque eu sabia que tinha algo errado. Porque eu sei que eu preciso de um método, eu preciso de algo. Eu preciso de ajuda. Eu tentasse emagrecer a primeira vez, não consegui. Beleza, pode ser o acaso. Tentei a segunda vez. Não, não é o acaso. Tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo algo errado. Quem são as pessoas que ajudam as pessoas a emagrecer? Quem são os especialistas que podem me ajudar a emagrecer? Então é isso que você precisa fazer. Você precisa seguir um método, um passo a passo para você emagrecer. Você seguindo um método e um passo a passo para você emagrecer, você emagrece mais rápido. Você consegue emagrecer de verdade.
Agora, quando você não segue um método, você não segue um passo a passo no seu processo de emagrecimento, você não consegue emagrecer e você se frustra. Pior ainda, você fica chateado porque você não conseguiu emagrecer. Então, busque seguir um método, siga um método para emagrecer, tá? Seja qual for, mas procure um método. Beleza? Porque como eu falei aqui, você vai fazer um bolo, você precisa de uma receita. Você vai construir uma casa, você precisa de ajuda de um profissional, de um arquiteto, de um engenheiro. A mesma coisa é para emagrecer. Se você vai emagrecer, você precisa de ajuda de um profissional, de um personal, de um nutricionista, para ele te guiar, para ele te passar um método para você seguir, para te passar uma metodologia para você seguir. Porque vai ficar mais fácil de você emagrecer. Sem um método, você pode até emagrecer, mas eu afirmo a você que é mais difícil emagrecer sem um método, sem uma metodologia. É mais fácil você fazer um bolo com a receita na sua frente, na sua mão, para você saber o que é que tem que fazer, ou você fazer um bolo sem uma receita. Eu mesmo não sei fazer um bolo sem uma receita, eu preciso de uma receita. Sem uma receita eu vou errar, eu não vou conseguir fazer o bolo. Mas com a receita eu consigo. A mesma coisa no processo de emagrecimento. É o que você faz. Quando você tenta emagrecer sozinho, você vai errar, e vai errar muitas vezes até acertar. Então, quando você tem a ajuda de um profissional, quando você segue uma metodologia de um personal, de um nutricionista, você consegue emagrecer. Você emagrece mais rápido. Você vai conseguir emagrecer de verdade. Tá entendendo agora a importância de seguir um método, de seguir uma metodologia? Tá? Se você for construir um prédio, construir uma casa, você pode até construir sem conhecimento de um engenheiro, de um arquiteto, sem a planta da casa. Mas ela não vai ficar perfeita como ficaria com a planta da casa, com o engenheiro e com o arquiteto ali planejando a casa. Não vai ficar legal. Essa casa pode até desmoronar. E é isso que acontece com o teu processo de emagrecimento. Quando você não segue um método. Você emagrece, mas depois você engorda, porque você não seguiu um método. Você não seguiu uma metodologia. O teu processo desmonora de emagrecimento. Ele cai. Tá entendendo agora? Tá bom? E outro passo, outra coisa que você precisa fazer para emagrecer, outra coisa que vai te ajudar a emagrecer é você metrificar. Como assim metrificar? É você avaliar, é você medir, é você analisar o seu processo de emagrecimento. Porque o que você vai fazer? Você tem que fazer avaliações. Você precisa fazer uma avaliação quando você começar a emagrecer. Você precisa fazer uma avaliação durante o processo de emagrecimento e depois quando você perder o seu peso. Tá? Você precisa sempre estar avaliando, metrificando. Porque o que acontece? Quando você avalia, quando você metrifica, você corrige os erros da rota. Tá? Eita, eu emagreci, mas eu poderia ter emagrecido mais. Eu estou errando nisso aqui. Quando você analisa, quando você avalia o seu processo de emagrecimento, você consegue identificar os erros. Tá? Eita, deixa eu ver aqui o que é que eu estou errando. Eu estou falhando nisso aqui, na minha dieta. Eu estou falhando nisso aqui no treino. Eu não estou fazendo o cardio. Eu não estou ingerindo esse alimento aqui. Tá entendendo? Porque é importante você metrificar. E até porque a métrica vai te motivar, vai te deixar motivado. Porque quando você metrifica e você vê que evoluiu, opa, eu estou evoluindo. Eu melhorei meu sono, eu melhorei a minha qualidade de vida, eu não estou cansando tanto. Você precisa olhar essas métricas, tá? Eu perdi gordura, eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais disposto. Você precisa analisar todas as métricas possíveis para que você continue no processo de emagrecimento e você não se desestimule, que você não desista, tá? Você precisa analisar, tá? O seu processo de emagrecimento. A cada mês, a cada quinzena, a cada semana, você precisa checar, você precisa analisar o que é que você evoluiu, o que é que você melhorou, o que é que você regrediu, qual hábito você instalou, qual hábito você tem dificuldade de instalar, se você onde é que você está com dificuldade para esse emagrecimento, se você está com dificuldade em ingerir mais água, em ingerir uma fruta, em ingerir uma verdura, tá? Em ingerir um legume. Você metrificando tudo isso fica mais fácil. Isso é metrificar. Isso vai te ajudar a emagrecer. Quando você metrifica, quando você calcula aquilo ali, quando você analisa, quando você mede. Por que é que a gente faz avaliação física? Por conta disso. Porque a avaliação física ela vai metrificar. Você vai iniciar comigo com um peso e
a gente vai traçar uma quantidade de quilos para você perder e a gente vai metrificar, ver se você perdeu. Se você perdeu, ok, vamos traçar outra meta. Se você não perdeu, por que não perdeu? O que é que a gente vai precisar fazer? O que foi que a gente errou? Onde vamos melhorar? Entendeu agora? Por que é importante você metrificar o seu processo de emagrecimento? Você metrificar. Eita, eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu estava acima do peso, eu estava com celulite, eu estava com estria, eu estava com gordura localizada, eu estava me sentindo cansada, eu estava com uma baixa autoestima, eu estava com libido sexual baixo, tudo isso. Aí você iniciou o processo de emagrecimento desse jeito, com todas essas características. Aí você vai metrificar. Depois de 1 mês, 2 meses. Eita, eu estou dormindo melhor, eu estava dormindo mal, eu estou cansando menos, eu estou mais resistente, eu estou com mais disposição no meu dia, eu estou com menos gordura corporal. Vê, porque é importante metrificar. Só através da metrificação é que você vai saber se houve evolução, se você melhorou. Agora, se você deixa o processo de emagrecimento aberto, ao lero, sem metrificar, fica difícil. Por quê? O que acontece? Quando tu não metrifica, você não consegue ver os resultados. Você não consegue sentir os resultados. E isso faz você desistir do processo de emagrecimento. Quando você não consegue metrificar. Quando você não consegue ver evolução. Quando você não consegue ver onde você está errando. O que você precisa melhorar. Então, metrifique o seu processo de emagrecimento. Analise, veja o que é que você precisa melhorar. O que é que você melhorou. Tá? Para você continuar motivado no processo de emagrecimento e não desistir. Beleza? Então, metrifica, tá? Faz uma avaliação corporal, faz uma avaliação física, tá? Faz uma análise, faz uma autoanálise. Se você não fizer uma avaliação corporal, uma avaliação física, faz uma autoanálise de como você estava no início do processo de emagrecimento e como você está hoje, tá? Faz essa metrificação. Quantos quilos você estava, quantos quilos você está hoje? Faz essa metrificação de uma forma geral, tá bom? E outra coisa que vai te ajudar a emagrecer é você ter um mestre, é você ter um mentor, uma pessoa para te ajudar. Por quê? Você sozinho você pode até alcançar o seu objetivo, mas você com outra pessoa, você bem acompanhado, você consegue ir mais longe, você consegue alcançar o seu objetivo mais rápido, tá? De forma mais rápida. O mentor, ele vai te ajudar quando você precisar. Quando você tiver uma dúvida, você recorrer a essa pessoa. Você recorrer a uma pessoa. Por que é que existem professores em sala de aula? Porque você precisa de uma pessoa te ajudando. Porque o professor, ele é a pessoa que vai te tirar a dúvida. Quando você tiver com dúvida, você vai lá e pergunta: professor, não entendi isso aqui. O que é que eu preciso fazer para chegar ali? O que é que eu preciso fazer para aprender isso aqui? A mesma coisa no processo de emagrecimento. Você precisa de um mestre, você precisa de um mentor, você precisa de uma pessoa para te ajudar a emagrecer. Por quê? Porque fica mais fácil de você emagrecer. Bem mais fácil. Quando você tem alguém te apoiando, quando você tem alguém te ajudando, quando você tem um mestre. Porque o mestre conhece o caminho. O mestre, ele sabe o que você tem que fazer. Ele sabe qual caminho você tem que percorrer. Então fica mais fácil quando você sabe qual caminho você precisa percorrer. Agora, quando você não tem um mestre, quando você não tem um mentor, você entra num labirinto. O processo de emagrecimento sozinho, sem um mentor e sem um mestre, é um labirinto. Você vai para um lado, vai para o outro, volta para trás, vai para frente. Você não sabe para onde vai. Você não sabe como sair dali. Você não sabe como emagrecer. E o papel do mentor é isso. É te tirar do labirinto. É te mostrar quais caminhos você deve seguir dentro do labirinto. Esse é o caminho do mestre e do mentor. É te ajudar nos processos de emagrecimento. Você precisa de um mestre e de um mentor no processo de emagrecimento para te tirar do labirinto. Para te tirar desse caminho perdido que você está. Para te mostrar, ó, tu vai virar à esquerda, tu vai virar à direita, tu vai em frente, tu vai fazer isso aqui, tu vai dar um passo atrás para dar 2 à frente, para você emagrecer. Tá? Por isso que é importante você ter um mentor. Sozinho é mais difícil emagrecer, pessoal. Procurem ajuda. Procure a ajuda de um profissional. Procure a ajuda de um nutricionista. Procure a ajuda de um personal. Não seja orgulhoso. Não seja arrogante. Não seja soberba. Tá? Procure ajuda. Quando a gente tem um problema, o primeiro passo é admitir: eu preciso de ajuda. E buscar essa ajuda. Esse é o segundo passo.
primeiro passo é admitir. Eu estou acima do peso? Beleza. Eu preciso de ajuda, é reconhecer. E depois eu vou buscar ajuda. Quem é que pode me ajudar? É um personal? É um nutricionista? E aí você vai lá e busca ajuda com essas pessoas para você emagrecer. Fica mais fácil de você emagrecer. Já você, quando você é orgulhoso, quando você é soberbo e arrogante, você não procura ajuda, você reconhece que tem um problema, mas você não procura ajuda. Mas você não reconhece que precisa de ajuda. Aí você vai e tenta fazer sozinho. Tenta emagrecer sozinho. É difícil emagrecer, pessoal, sozinho. Já é difícil emagrecer com a ajuda de um profissional, agora imagine sozinho. Sozinho é mais difícil ainda. Tá? Então, procure essa pessoa para lhe ajudar. Procure um mestre.